Bom, tendo dado os anúncios, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, essa noite, a partir do versículo 11. Texto muito conhecido. Se você tem caminhado com Cristo já há alguns anos, definitivamente você já ouviu essa história. Se é a sua primeira vez, sem dúvida alguma é uma das mais belas histórias de toda a palavra de Deus. A história que tradicionalmente a gente chama da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Que eu ousei intitular essa noite como tema da nossa mensagem, o Deus esbanjador. O que isso significa a gente vai ver através do texto. Um Deus que esbanja uma série de coisas. Mas eu queria orar com vocês antes de qualquer coisa. Deus, muito obrigado por nos trazer aqui mais uma vez. Obrigado porque não fomos nós que meramente decidimos aqui estar, mas foi o Teu Espírito Santo que em nós habita, que nos trouxe até aqui para sermos ministrados pela Tua palavra, para vivenciarmos a comunhão entre os nossos irmãos, para louvarmos a Ti, seja com canções, seja com contribuições, para nós recebermos oração e orar uns pelos outros. Ou seja, o Senhor nos trouxe aqui por uma razão específica, preparada desde os tempos eternos na Tua soberania. Então nós queremos, no momento em que aqui nos encontramos, colocarmos nossa plena atenção, e sobretudo nesse momento da Tua palavra, que nós estejamos com ouvidos e corações abertos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos anima, nos encoraja, nos exorta, nos desafia. Cumpra o Teu querer em nós. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Todo o capítulo 15, nós poderíamos dizer que trata-se apenas de uma história, dividida em 3 parábolas. Normalmente, e eu digo normalmente, porque não necessariamente esse é o grande ponto, mas normalmente nós vamos chamar essas parábolas de a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Primeira parábola, onde talvez você já tenha ouvido o pastor, o bom pastor, o verdadeiro pastor, é aquele que, deixando 99 ovelhas seguras, vai atrás de uma ovelha que se desvia do caminho. E isso Jesus traz como uma demonstração de cuidado, de amor e de graça. Segunda parábola, semelhante. Mudam-se os personagens, o referencial é o mesmo. Uma mulher que tem 10 moedas, perde uma das moedas e não se contenta com as 9. Não apenas por uma ganância, mas por um cuidado profundo, não se contentando com as 9, não desmerecendo a perdida, ela vasculha tudo, muda as coisas de lugar até que a encontra, porque ela de fato valoriza essa moeda. E aí, porque nós lemos sobre a ovelha perdida e sobre a moeda perdida, nós já quase que automaticamente passamos para a história do filho perdido e nós achamos que essa é a única mensagem que Cristo nos traz através dessa parábola. É também, mas não é a única. Olha comigo os versículos 1 e 2, antes de nós iniciarmos a leitura a partir do 11. Olha os versículos 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Sempre que nós estudarmos a palavra de Deus, uma coisa que nós temos que atentar é o contexto. Então Jesus conta uma história dividida em 3 partes, por assim dizer. Mas a pergunta aqui é: o que motiva Jesus a contar essa história? Qual é a audiência que se encontra ao redor de Jesus? Versículos 1 e 2 nos dizem. É dito que pecadores, publicanos. Quando fala de publicanos, fala de uma casta da sociedade que realmente era desprezada.
E quando a Bíblia fala de pecadores, para que você não fique confuso, todos nós somos pecadores, todo ser humano é pecador. Mas quando a Bíblia chama um pecador de pecador, é porque é aquele pecador assim, do bom mesmo, sabe? Que esculhamba com tudo, pecador mesmo. Então, é o pecador conhecido pelos seus pecados. E é esse tipo de gente de má fama, gente de índole duvidosa, gente conhecida e reconhecida na sociedade, não por aquilo que é de bom, mas por aquilo que não é. Não pelos valores morais, mas pela ausência de quase todos eles. E o texto diz que esse pessoal, perceba aqui, estavam se reunindo para ouvi-lo. Estavam se reunindo, a ideia no original é que assim, estavam sempre com ele. É a galera que onde Jesus ia, esse pessoal aí de uma fama meio duvidosa ia atrás. Isso é interessante. Pecadores, conhecidos pelo seu pecado, de má fama diante da sociedade, reconhecidamente desprezados ou à margem daquilo que era cultura religiosa, havia algo em Jesus que os atraía. Isso tem tudo a ver com o que Jesus vai contar na parábola de que nós chamamos do filho perdido. Esse povo era atraído por Jesus. Mas também estavam ali os fariseus e os mestres da lei. A cúpula religiosa da época. Enquanto os pecadores se sentiam atraídos por Jesus e queriam dar ouvidos ao que ele tinha a dizer, o que é que os fariseus faziam? O que os religiosos faziam? O texto nos diz. Criticavam. E qual era a crítica dos fariseus e mestres da lei em relação a Jesus? Este homem recebe pecadores, fala de acolhimento, e come com eles. Comer naquela época, nós já falamos sobre isso, naquela época e naquela cultura, você assentar-se à mesa com alguém implicava relacionamento. Ainda hoje a gente tem um pouco disso. Se eu lhe chamo na minha casa e eu sirvo a mesa, eu falo, vamos tomar um café. O que eu estou propondo? Não é mera cordialidade, o que eu estou propondo é, eu quero proximidade. Quando eu sirvo a mesa, eu sirvo também um convite. O convite é, você deseja fazer parte da minha vida? Naquela cultura e naquela época, isso era ainda mais profundo. Então, a crítica de que Jesus recebia pecadores, a ideia do acolhimento, e que comia com eles, se relacionava profundamente com eles, ou seja, estava no entorno da vida, essa é a crítica profunda dos fariseus e mestres da lei. E então, olha o versículo 3, Jesus lhes contou esta, no singular, parábola. Qual parábola? A parábola que se divide entre a história da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Se você já ouviu essa história, geralmente de repente você me ouviu falando assim, vamos abrir lá em Lucas 15. Se você tem o mínimo de referencial de memorização das escrituras, Lucas 15, você já pensou, parábola do filho pródigo, já ouvi não sei quantas vezes, já sei como é que começa, já sei como é que é o meio, já sei como é que termina. Você assim, velho de igreja, você já tem essa expectativa. Não se engane. Tem algumas aplicações profundas nessa história. E isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque geralmente a gente olha para o quê? O filho perdido, né? O filho pródigo. Então aquele menino que nós vamos ver aqui na história faz o que faz e aí depois tem o clímax da história, que é onde o pai o acolhe. E a gente pensa que a ênfase dessa história é única e exclusivamente o amor do pai que acolhe o filho arrependido, que saiu de casa e caiu em si, resolveu voltar. Lindo. Tem muito mais. Eu fui profundamente, e eu já tenho pensado isso há muito tempo, mas eu fui profundamente influenciado em uma das minhas leituras agora de férias, aproveitei para botar a leitura em dia, O Deus Pródigo, de Timothy Keller, indico a leitura, O Deus Pródigo, de Timothy Keller, e ele fala muito bem sobre isso. Você tem o filho perdido, mas você não tem um filho perdido, você tem dois filhos perdidos. Porque não é apenas o mais novo, é também, como nós veremos nessa história, o mais velho. Sendo que, surpreendentemente, diferente daquilo que nós estamos habituados a pensar,
A grande mensagem, a profundidade e a contundência da mensagem de Jesus não é para o mais novo, é para o mais velho. A grande mensagem não é para deflagrar a imprudência do filho rebelde, eu vou chamar assim. A grande mensagem é para deflagrar a cegueira espiritual do filho que ficou na casa do pai. Bom, vamos ler o texto. Versículo 11, Lucas 15. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É um texto dramático e é um texto surpreendente, sem dúvida alguma. Quando Jesus conta essas histórias, a multidão que ali se reunia, sem dúvida alguma, eles não tinham jamais ouvido nada nem parecido com isso. Jesus começa dizendo: um homem tinha 2 filhos. E a primeira ênfase é o filho mais novo. O filho mais novo, em algum momento da sua vida, nós não sabemos que idade ele tinha aqui, ele chega para o pai e ele faz uma proposta profundamente indecorosa. Ele fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Bom, um filho é por natureza herdeiro, certo? Até aí nada de errado. Só que a herança é algo que você concede ao filho após um detalhe. Que detalhe é esse? A morte. Não existe herdeiro de pai vivo, certo? Você só herda aquilo que foi de alguém e, portanto, essa pessoa se foi, agora é seu. Esse filho, ele chega para o pai e faz uma proposta profundamente indecente. Por quê? Porque ele está deflagrando que tipo de relacionamento ele tinha com o pai. Ele não se interessava em relacionar-se com o pai. Ele se interessava naquilo que o pai poderia dar. É como se ele estivesse falando o seguinte: ó, o senhor já está aí meio velho,
Mas como o senhor está demorando um pouco para morrer, vamos resolver esse negócio? Vamos parar de fingir? Eu quero o que é meu, o senhor me dá, está tudo certo. Sem ressentimento. Quem que é pai aqui? Levanta a mão, por favor. Pai. Ok. Seu filho chega para você e fala: ô pai, o negócio é o seguinte, o senhor está demorando para bater as botas, estou precisando de grana, vende aí, vende casa, vende carro, vende tudo que o senhor tem, dá a minha parte. Se põe no lugar desse pai. O que você faria? Como é que você responde um moleque desse? Se é que você responde. A primeira martelada na consciência aqui é que o pai responde. E responde de acordo com o pedido indecente do filho. O que o pai diz? Tudo bem. Essa é a primeira coisa que nos espanta. Uma proposta incrivelmente absurda e o pai fala o quê? Tudo bem, se é isso que você quer. Naquela cultura e naquela época, uma vez que tinha 2 filhos, o que acontecia é que o primogênito tinha bênção dobrada. O primeiro filho tinha bênção dobrada. Bênção dobrada significa também herança dobrada. Então o que o pai faz aqui não é apenas dividir tudo que tem em 2. Metade para o mais novo, metade para o mais velho. Ele divide tudo que tem em 3. 2 terços para o mais velho, 1 terço para o mais novo. Era assim que era. E ele sabia que essa era a parte da herança. Aliás, uma coisa que a gente não pode perder de vista aqui. Quando esse filho fala, eu quero a minha parte, não apenas ele está sendo imoral, não apenas a proposta é absurda, mas quando ele fala, eu quero os seus bens, eu quero o que você tem aí, o que aquele pessoal tinha? Até muito tempo não era tão diferente. O que se tinha? Tinha um pedaço de terra, tinha alguns animais. Hoje nós vivemos numa cultura muito mais urbanizada, onde nós estamos acostumados, de repente, mudar de um lugar para outro. A gente aluga a casa, ou a gente compra, e aí a gente vende, aí troca por um apartamento, e aí você compra uma bicicleta, aí você melhora um pouquinho, compra uma moto, aí melhora um pouquinho, compra um carro. Então são bens de consumo quase que não duráveis. É muito difícil alguém que nasce e morre na mesma casa. Mas, se você pensar aí, de repente, nos teus avós, tinha essa coisa quase que de apreço sentimental. Certo? De repente, se tem alguém aqui que tem um sítio, alguma coisa assim, fala, esse aqui foi meu avô que comprou. E ele fez isso aqui, está vendo aquilo ali? Foi ele que construiu. Então, pedir para repartir os bens, para esse pai, era pedir para repartir a vida, era quebrantar a história. Então, tem uma dimensão muito grande o que está acontecendo aqui, mas o pai fala, não, tudo bem. E esse filho, o que ele faz? Versículo 13 diz que não muito tempo depois é um jeito educado de dizer que logo que botou a mão na grana, foi embora. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para o quê? Para uma região distante. Ou seja, ele pega o que o pai tem, se resolve e vai o mais longe que ele puder. Ele realmente não tem nenhuma preocupação com esse pai. O relacionamento é nulo. O que acontece, nós já lemos. Ele começa a gastar. Ele herdou, talvez ele não sabia o custo de ter gerado tudo isso. Aquilo que o pai, de repente, gerou em uma vida, ou aquilo que foi gerado em gerações, ele conseguiu destruir, quem sabe em meses ou até em poucos anos. E ele gasta tudo. E ele se vê numa situação que para um judeu é deplorável. Não apenas porque ele não tinha mais nenhum recurso, mas porque agora ele estava cuidando de porcos. Porcos eram animais impuros para aquela cultura, para aquela religião e para aquela época. Então ele se propõe aquilo que ninguém do seu povo faria. E é tão absurdo que não apenas ele cuida dos porcos, mas como ele não tem absolutamente nada, ele quer se alimentar do que os porcos se alimentam. E os donos dos porcos não deixam. Por quê? Porque o porco gordo ainda vale dinheiro, ele tem que morrer seco. Ele tem que morrer ali sem comer nada, porque ele não vale absolutamente nada. A comida é para o porco.
ele cai em si. Quando ele cai em si, ele fala: meu Deus, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Então ele bola um plano. O plano é voltar para a casa do pai e falar: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos teus empregados. O que ele começa a perceber aqui é o seguinte: há algo na consciência dele que diz que o pai poderia aceitá-lo de volta, mesmo diante da afronta que ele havia cometido. E há também nele, embora um arrependimento, ainda um profundo senso de mérito. Por quê? Ele não pede para ser escravo, ele pede para ser empregado. Empregado é remunerado. Ele entende que pedir para ser restituído como filho, assim, já foi. Então ele pede para ser empregado. Porque quem sabe o que estava na mente dele era, de repente: pai, eu trabalho para o Senhor e eu pago a dívida. Me deixa só trabalhar. Eu não quero privilégio nenhum. Me aceita como um dos teus empregados. Eu uso da remuneração que eu tiver para alguma dignidade que ainda me resta. Qual o problema? Porque até aqui estava bom assim. Ele se arrependeu. Ele teve uma consciência de retorno. Ele vai voltar para falar com o pai. Ele bola ali uma oração, pedindo perdão do seu pecado. Até aí é bom. Só que aí sabe quando é que fica ruim? Quando ele tem na sua mente a ideia da retribuição. De ser empregado, ser remunerado e quem sabe pagar de volta. Porque o lugar na casa do pai não é por mérito. O lugar na família de Deus não pode ser comprado. Aí está o erro desse jovem. Mais do que todos os erros que ele havia cometido, o erro dele está em pensar que ele poderia ter um relacionamento com o pai, que aqui nesse texto é a figura do próprio Deus, baseado ainda no mérito. Então esse é o filho mais novo. Mas nós vemos a história, o filho mais novo volta. E aí ele ensaia essa oração e ele fala: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. O que o pai faz? Agora se coloque de novo na figura do pai, mesmo que você não seja. Você já deu a herança para o menino, ele foi embora. Quando ele volta de mãos abanando, qual é a primeira coisa que você imagina que você deve falar? Te avisei, né? Tá aí, ó. Descabeça. Ele tem a oração pronta e você tem o sermão pronto. Certo? E tá tudo certo. Nada além da normalidade. Ele errou, ele acabou com tudo que poderia acabar, ele volta, agora você enxerga isso como uma oportunidade de quê? De repreendê-lo e de ensiná-lo. E aí se deflagra a segunda expressão que, sem dúvida alguma, foi contundente. Porque enquanto o menino está tentando ali se justificar, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, versículo 21, o pai nem dá bola. Ele diz no versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Quem anda descalço é escravo, põe calçado no meu filho, porque ele não é escravo. O anel era o símbolo da família, então ele não é restituído como empregado, mas é restituído como filho. E trazer a melhor roupa, de quem que era a melhor roupa da casa? Imagina, do pai. Então quando ele fala traga a melhor roupa, é traga a minha. Traga o que tem de melhor. E outra, a gente vai fazer festa. A gente vai matar o novilho gordo, sem miséria. Chama todo mundo, porque meu filho que estava na minha mente morto, agora ressurgiu e nós vamos festejar. Essa é a história do primeiro filho, a demonstração de um Deus profundamente gracioso, misericordioso, que não nos trata conforme a maneira como merecemos. Mas aí no versículo 25 nós vemos um outro filho, o filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, ouviu a dança, chamou um dos servos, perguntou o que estava acontecendo. O servo respondeu que o irmão tinha voltado e que o pai matou, olha só a expressão no singular, o novilho gordo, o melhor, porque o recebeu de volta são e salvo. Você tem um filho mais novo, irresponsável, vivendo, vamos chamar aqui de pecado, vivendo em pecado.
imprudente, faz tudo que não devia fazer, vai para o mais longe possível da casa do pai, mas em algum momento se arrepende e volta. E surpreendentemente é acolhido, não pelo seu mérito, mas pela graça do pai. E o filho que estava do lado do pai, qual seria o natural? Ficar feliz porque o irmão voltou. Mas não é isso que acontece. Ele encheu-se de quê, o texto diz? Encheu-se de ira. O texto também diz que enquanto a festa está acontecendo, ele fica de fora. E aí outra mensagem contundente. Lembra, agora os fariseus e os mestres da lei estão ouvindo, os religiosos. E quando ele começa a falar do filho mais velho, sem dúvida eles entendem, opa, é com a gente. Porque quem é a figura do filho mais velho? É o filho que fez tudo certinho. Entendeu? Então você tem dois filhos. Um que é responsável, o outro que é irresponsável. Um que é trabalhador e perdão da expressão, e o outro que é bem vagabundo. Um que dá aparentemente orgulho para o pai e o outro que só faz o pai passar vergonha. Um que está ali, de certa forma, ajudando, inclusive na expansão matrimonial do pai, o outro acaba com tudo, queima tudo. Sem espiritualizar demais aqui, vamos falar a verdade, se a gente estivesse falando de uma história aqui real, esses dois filhos, quem que é o filho bom e quem que é o filho ruim? O filho mais velho é o filho bom. O filho mais novo é o filho ruim. Você tem alguém que faz tudo certo, você tem alguém que faz tudo errado. Quem que é o perdido aqui? O mais novo, né? A surpresa está no fato de que Jesus vai nos provar que os dois estão perdidos. Sabe qual é a diferença? Assustadora a diferença é que o mais novo é perdido e sabe. O mais velho é perdido e não faz ideia. Os dois estão perdidos. Porque o fato do mais velho estar perto não quer dizer que ele é próximo. Porque o texto vai nos dizer aqui que ele, embora sendo filho, tem com o pai um relacionamento de escravo. Eu sempre te obedeci. Eu sempre trabalhei. E o Senhor nunca me deu nada. Essa mensagem é para os religiosos. Essa mensagem é para aqueles que não conseguem se alegrar. Como um pai pródigo. E pródigo pode significar perdido, mas pródigo pode significar, sabe o quê? Esbanjador. E aqui nesse texto nós vemos um pai, ou seja, nós vemos um Deus que é um profundo, um tremendo esbanjador. Ele esbanja a graça, ele esbanja a misericórdia, ele esbanja a bondade. E por que ele esbanja? Porque ele concede deliberadamente, sem qualquer limite, sem qualquer medida, para todo mundo que não merece. Ele não trata esse menino irresponsável, imprudente, pecador, conforme ele merecia, inclusive, ser tratado. Ele não acolhe o filho mais novo baseado na sua justiça, ele acolhe o filho mais novo baseado no seu perdão. E como o filho mais velho se comporta? Alegre porque aquele que estava perdido agora foi encontrado? Alegre porque aquele que estava perdido agora foi achado? Não, irado. Porque ele se compara com seu irmão. Quem é esse filho mais velho? Trazendo para a nossa realidade. É o cristão que vive baseado na performance e no desempenho. Ele acha que porque ele tem uma vida retinha, que ele respeita as leis, porque ele é um bom cidadão, porque ele é religioso, que ele não falta um culto, porque ele dá dízimo todo mês, porque ele canta e sabe cantar todas as músicas da igreja, que ele dá uma ajudinha para os pobres. Ele acha que por isso ele merece mais do que alguém. Ele realmente não conhece o coração do pai, porque ele pensa que o coração do pai é moldado pelas suas ações. É a lógica do desempenho, é a lógica da performance. É aquele que pensa, quanto mais eu fizer, mais eu terei.
porque ele faz para merecer. E sejamos honestos, nós vivemos num mundo em que a sociedade funciona dessa maneira. Tudo, repito, tudo na nossa sociedade é mérito. Tudo na nossa sociedade é justiça retributiva. Você faz algo bom, volta algo bom. Você faz algo ruim, volta algo ruim. Então é muito difícil para nós conceber a ideia da graça. O problema é que um cristão que vive baseado na performance e no desempenho é um cristão também que vive uma lógica de direitos. Ele já não enxerga a bondade do Pai como favor divino, ele enxerga a bondade do Pai como ato obrigatório, porque agora ele tem um direito. Eu fiz por merecer. Eu estou aqui. Eu obedeço tudo. Olha que afronta. Ele tem a cara de pau de olhar para o pai e falar que nunca desobedeceu o pai. Nunca desobedeceu o pai. Como que nunca desobedeceu o pai? E aí ele clama por direitos. Sabe por que a igreja brasileira envergonha tanto o nome de Cristo? Que é uma igreja que não está querendo se entregar. É uma igreja que está querendo receber. Não é uma igreja que está olhando para Deus e perguntando: Deus, o que o Senhor quer de mim? É uma igreja que está olhando para Deus e dizendo: o que eu posso obter de você? Não é uma igreja que está morrendo pelos irmãos. É uma igreja que quer que os irmãos morram. É uma igreja que quer se reunir num lugar onde só tem gente bonita, gente legal, gente bacana. E se chegar um cara meio estranho, uma menina meio estranha, fala: ué, o que ele está fazendo aqui? Ou não? E aí isso vai impregnando. Isso vai impregnando. Nunca me deste um cabrito, versículo 29. Esse filho mais velho é o filho que faz tudo certo. Mas preste atenção, com a motivação errada. E num ambiente como esse, essa é a nossa comunidade, é a nossa família. Mas eu não me atrevo a pensar que aqui só tem um tipo de filho. Num tanto de gente assim, gente, eu não sei quem é quem, Deus sabe. Mas aqui tem filho mais novo e tem filho mais velho. E tem discípulo de Jesus verdadeiro. Aqui tem gente que, sem dúvida alguma, está vivendo em pecado e acha que tudo bem. E não está tudo bem. Precisa voltar para a casa do Pai. E o Pai vai recebê-lo de volta. Mas também tem gente que acha que, pela sua conduta ética e moral, pode se colocar diante do outro e apontar-lhe o dedo. E quem sabe até ficar bravo com o Pai. E como diz o pastor Ed Renekiewicz, esse nosso Deus tem cada filho que eu não sei onde é que ele arruma. Deus tem uma mania incrível de pegar uns filhos por aí que ele escolhe a dedo, né? Você fala: pô, Deus, você tinha que converter esse sujeito, e não só converter, trazer aqui, perto de mim. Tem tanta igreja boa aí, né? Leva, deixa ele ser bênção em outro canto, né? Porque a gente quer o quê? Se salvar. A gente não quer que o outro seja salvo. E aí o religioso, ele vive com peso, ele vive com fardo, ele vive uma cultura e uma ditadura da imagem e da perfeição. Ele tem que ser o pai perfeito, ela tem que ser a mãe perfeita, o marido perfeito, a esposa perfeita, tem que ter o filho perfeito, é tudo perfeito. Nada é perfeito, gente. Nada é perfeito. Tem nada nesse mundo que é perfeito. Tudo nesse mundo é quebrado. E por que é quebrado? É o ambiente de ministração do Espírito Santo nas nossas vidas. E se a gente admitir que a coisa está ruim, pelo menos Deus pode resolver. O problema é que a gente vai fingindo que está tudo bem. E aí Deus fala: quer uma ajuda? Fala: não, eu dou conta. Não é mais fácil falar: tá errado mesmo, Deus. E aí? Não sei nem para onde é que eu vou.
Ele fala, que bom, é isso. São pessoas religiosas que dedicam um falso altruísmo, fazem coisas boas para outros que, na verdade, não são para outros, são apenas para si. Ajuda alguém não porque ama, mas por alívio de consciência. Está vendo como no Evangelho as coisas, de certa forma, dificultam-se bastante? Porque não importa apenas fazer o que é bom, a motivação também tem que ser correta. Não basta fazer o que é bom. Se a motivação estiver errada, o que foi feito está ruim. É esse filho que vai tentando. Essas frases que vão refletindo a relação com o pai que não se baseia no amor de maneira alguma. E esse filho, ele é duvidoso. Ou melhor, ele tem muitas dúvidas. Ele tenta garantir algo que ele não tem certeza que ele possui. Porque no fim, ele não tem certeza se o pai ama ele de verdade. Ele não tem certeza se ele é digno. Ele não tem certeza se ele merece. Quantos cristãos eu já conheci que vivem uma relação tão escravizadora com Deus, porque estão tentando fazer algo completamente perverso, embora genuinamente. Estão tentando ser dignos. Estão tentando merecer o amor do Pai. A gente não faz o que é bom para merecer o amor do Pai. A gente faz o que é bom porque o amor do Pai já nos alcançou. A gente não obedece para o Pai nos amar mais. A gente obedece por gratidão diante do amor dele que inunda todos os ambientes da nossa vida. E o que é interessante nesse texto é que você percebe como a história não termina? O filho fica irado, certo? O pai chega e fala, não, meu filho, vamos lá para dentro, vamos participar da festa. A gente devia se alegrar, o meu filho mais novo estava morto, voltou à vida, estava perdido, foi achado. Acaba. Como assim acaba? O mais novo tomou jeito, tomou vergonha na cara ou não? O mais velho aprendeu com o pai e foi participar da festa e deu um abraço no irmão ou não? Esse é o ponto, não precisa acabar a história, porque a lição já está dada. Jesus não quer lidar apenas com realidades objetivas, Jesus ele quer lidar com transformação de consciência. E isso, de fato, é o que fala para nós como igreja. Não apenas igreja aqui, Calvary Campo especificamente, mas igreja de Cristo. Porque muitos vão olhar para a igreja e eles dizem o seguinte, a igreja está cheia de gente religiosa, é verdade ou não é? E aqui religioso eu não uso no essencial da religação, né? Algo bom, religação com Deus. Religião significa isso, religare, ser religado. Mas eles falam, está cheio de religioso como algo pejorativo. Eles olham para nós e falam, bom, na igreja está cheio de gente egoísta, está cheio de gente intolerante, está cheio de gente preconceituosa, está cheio de gente hipócrita. Sabe o que é o pior disso tudo? Eles estão certos. Estão certos. Que é isso aí mesmo. Que na igreja tem um monte de irmão mais velho. Um bando de gente hipócrita, egoísta, meramente religiosa, intolerante, preconceituosa. E como é que eu sei que está certo? Porque essa história é a afirmação categórica de Jesus dizendo que é isso mesmo. Mas nós não podemos parar por aí, porque há hoje também um movimento de pessoas que vão dizer, não, mas está tudo errado, então eu não vou entrar. Eu amo muito uma frase quando diz, alguém fala, a igreja está cheia de gente hipócrita, e alguém responde, é verdade, nós temos espaço para mais um. Está cheio de pecador, é verdade, nós conseguimos acolher mais um, você é bem-vindo no seu pecado. Ser igreja não é negar a nossa falha, ser igreja é reconhecer que somos pecadores carentes da graça de Deus e que pela virtude do Espírito Santo estamos sendo a cada dia transformados à imagem e semelhança do Cristo. Isso é ser igreja. Isso pode parecer tão óbvio, mas
É muito importante nós pensarmos sobre isso. Porque mesmo esse irmão mais velho, mesmo os cristãos religiosos, mesmo aqueles que têm uma tendência ao legalismo, ao preconceito, à intolerância, o que eles precisam? Precisam da mesma coisa que o filho mais novo precisava, precisam de graça. Porque o pai chegar no filho mais velho e insistir para que o filho mais velho entre na festa, isso é uma humilhação para o pai. O filho mais velho devia estar feliz e o pai fala, não, por favor, ele está implorando aqui. O que é isso? Graça. Então quem é que precisa de graça? Aquele que está vivendo uma vida completamente longe do Pai. E quem é que precisa de graça? O religioso que está perto, mas não é próximo. Quem é que precisa de graça? Todo mundo precisa de graça. Todos nós precisamos da graça de Deus. Que sem a graça de Deus nós cairemos ou para um extremo ou para um outro. Aquele que está perdido e sabe que está perdido precisa de um encontro de novo com o Pai. Aquele que está perdido e não sabe que está perdido precisa ser confrontado com o amor do Pai. Ou seja, a ênfase não é o mais novo, a ênfase não é o mais velho. O que impressiona é que a ênfase dessa história é o Pai. A ênfase dessa história é um Deus que, repito, esbanja graça e misericórdia. E ouça-me nisso, que é muito importante. A nossa geração enfrentará algumas dificuldades, já tem enfrentado algumas dificuldades. E eu oro a Deus que nós sejamos resposta de Deus nesse sentido. Que desde que mundo é mundo, os dilemas são os mesmos. Certo? Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do sol. Mas é verdade que cada geração tem suas peculiaridades e seus desafios. Eu tenho uma proposta e uma sugestão do que há de ser a maior dificuldade e o maior desafio para a Igreja de Cristo nos próximos anos. Ser amorosa, graciosa, misericordiosa e acolhedora, sem que para isso tenha que abandonar os princípios imutáveis do Evangelho. Esse vai ser o nosso grande desafio. Pode escrever. O mundo está muito polarizado. Você sabe disso. Seja politicamente, seja economicamente, seja religiosamente. As pautas de discussão da sociedade são profundas. O povo está discutindo transtorno de sexualidade. O povo está discutindo intolerância religiosa. O povo está discutindo aborto. O povo está discutindo legalização de drogas. O povo está discutindo uma série de outras coisas. E me parece que muitos cristãos não têm tido o discernimento necessário para encontrar um caminho de equilíbrio nisso tudo. Porque de um lado, isso é muito importante, de um lado você vê um liberalismo, filho mais novo, sem qualquer compromisso, sem qualquer relacionamento com o pai. Do outro você vê um profundo e exacerbado conservadorismo do sujeito que protege uma conduta ética e moral, mas também não faz isso pautado e motivado pelo amor. Qual é o nosso desafio como igreja? Nosso desafio como igreja é viver de tal maneira que toda e qualquer pessoa olhe para nós e enxergue Jesus. E saiba que Deus é um Deus de princípios, mas que Deus é um Deus esbanjador em graça, misericórdia, bondade e amor. Presta atenção, será o desafio dessa geração. A igreja ser sal dessa terra, luz desse mundo. A igreja não perder a sua voz profética, mas a igreja não deixar de fazer tudo o que faz, porque ela ama, porque ela acolhe. Há muitos que querem ver a mudança antes do encontro. A mudança acontece no encontro.
No encontro com quem? No encontro com o Pai. A proposta do Evangelho é venha como está. Venha como está. E aí nós temos que ter fé no Espírito Santo de Deus, que tem nos transformado, que vai transformar também, pela sua bondade, graça e misericórdia, todos aqueles que a Ele forem. Isso é muito sério. Nós não queremos ser uma igreja de portas tão largas, que dizemos sim para tudo, de modo a simplesmente se tornar atraente ao mundo. Mas nós não queremos ser uma igreja de portas tão fechadas, que não admite absolutamente nada nem ninguém que seja diferente daquilo que nós estabelecemos como um padrão humano. Qual é o nosso papel? Amar. Qual é o nosso papel? Oferecer o ombro. Qual é o nosso papel? Fazer o que Jesus fez. Se colocar diante daquilo que está perdido. Porque Ele veio não para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. E encerrando aqui, algo que eu nunca tinha visto nesse texto, é que, lembre-se da história da herança, quantos terços era para o filho mais velho? 2 terços. 1 terço para o filho mais novo. Quando o pai chega para o filho e fala, eu quero acolher o filho mais novo de volta, e ele dá o anel, ou seja, vai tornar-se herdeiro novamente, como se nada tivesse acontecido, de onde é que vai sair essa herança? Do filho mais velho. Então quem é que tem que acolher também? O filho mais velho. Porque agora a herança toda que havia sido dividida em 3, e ficou a parte do filho mais velho, agora essa parte vai ser novamente dividida em 3. E aí o Tim Keller observa algo aqui tão profundo, e ele diz que essa história não termina, ele propõe que a história não termina, exatamente por isso, porque a continuidade da história se dá na figura de Jesus. Porque aqui nós vemos um filho mais velho, que faz aquilo que não devia fazer, mas em Jesus nós vemos um filho que assume o ônus sobre si para resgatar aquele que estava perdido. Para o pai ser gracioso, o filho teve que ser o sacrifício. Para o pai acolher no perdão, o filho teve que perder. E o que é que o filho perdeu? A vida. Para o pai poder trazer novamente toda a humanidade perdida para uma relação familiar, o que é que o filho Jesus Cristo teve que fazer? Algo completamente diferente do que esse filho mais velho fez. Abrir mão daquilo que era seu. Não é isso que Filipenses diz? Abriu mão da sua glória. Desceu, tornou-se homem, tornou-se servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então quem somos nós? Nós somos o filho que não se encontra nessa história. Quem são os cristãos? Não são os filhos mais novos, que continuam vivendo deliberadamente longe do Pai. Não são também os filhos mais velhos, que não conseguem se alegrar quando alguém é resgatado pelo Pai. Nós somos o filho que não está na história, porque é o filho mais velho, é o filho que deveria ser. Sabe por quê? Agora a gente junta de novo as histórias. Na primeira história, uma ovelha se perde. O que acontece? O pastor vai atrás. Na segunda história, uma moeda se perde. O que acontece? A mulher vai atrás. Na terceira história, um filho se perde. Quem vai atrás? Ninguém. Por quê? Essa é a lição. Jesus mostrou para os fariseus aquilo que eles deveriam estar fazendo e não estão fazendo. Jesus mostra para nós o que nós devemos ser e fazer. Tal como o pastor que vai atrás da ovelha perdida, tal como a mulher que vai atrás da moeda perdida, nós somos os filhos que, por conhecermos o Pai, quando enxergamos um filho que está longe da família, o que nós fazemos? Nós vamos e buscamos eles. Nós vamos até ele. E nós falamos, rapaz, o que você está fazendo da sua vida? Como é que você está longe assim do Pai? Onde é que você pensa que você vai parar desse jeito? Você não pertence aqui.
ao redor de porcos, o teu lugar é com a gente. O teu lugar é como parte da família. Nós somos os mais novos, que recebidos por Jesus, experimentamos o amor do Pai. Para quê? Para que, tendo recebido graça, possamos ir e convidar outros perdidos para a casa do Pai. Essa é a missão de Deus para a igreja. Uma igreja que se alegra junto com o Pai. Uma igreja que esbanja graça e misericórdia e bondade e perdão. Porque ao invés de irar-se com a atitude quase irresponsável do Pai em amor, é uma igreja que olha e fala: essa é a nossa missão. Tal como a missão de Cristo, buscar o que estava perdido. A minha oração é que Deus possa realmente tocar o nosso coração, no sentido de nos fazer refletir qual dos diferentes possíveis papéis aqui colocados nós ocupamos hoje. Talvez o que a gente precisa, alguns de nós, é se arrepender e voltar para o Pai. E o arrependimento e o retorno do Pai não propõem vergonha, porque essa história diz que o Pai sempre vai nos acolher. Quem sabe outros de nós precisamos parar de viver uma vida tão pesada, tão judiciosa, cheia de fardos, que se baseia numa lógica de performance e desempenho, e que por assim fazê-lo pensa que tem direitos sobre Deus. Talvez nós precisamos nos arrepender disso também. Ou quem sabe, o ideal disso tudo é que, profundamente constrangidos pelo amor de Deus, seja diante do perdido que sabe que está perdido, ou do perdido que não fazia ideia que assim estava, que constrangidos e encorajados por isso, nós nos tornemos um terceiro filho da história. O filho que não vai, mas também o filho que não fica e se enraivece, mas o filho que sai da casa do Pai, não para romper o relacionamento, mas para buscar outros filhos que por aí estão perdidos e se esqueceram de quão amoroso e de quão esbanjador em graça e perdão o Pai é. Minha oração é que Deus realmente, por mais simples que isso possa soar, possa nos usar para que sejamos resposta para essa geração, para essa sociedade que está tão carente de referencial. E mais do que tudo, como todo ser humano, está tão carente de amor. A gente já tem muita gente apontando o dedo. A gente precisa de mais gente que dá abraço. A gente já tem muita gente que está criticando. A gente precisa de mais gente que acolhe. De que tipo de gente a gente precisa? A gente precisa do tipo de gente que se parece com Jesus. Que sejamos esse tipo de gente. Amém?